Olá, como vai? Aqui é o pastor Silvando, mais uma vez trazendo uma videoaula até você. E nesta videoaula de hoje eu quero responder a uma pergunta de um de nossos seguidores do nosso blog, lá da Escola para Pregadores. É o jovem Avenor, que faz a seguinte pergunta: como eu faço para pregar? Então, esse é o tema deste vídeo de hoje. Como eu faço para pregar? Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou, então, trazer essa resposta para o Avenor. E essa resposta também pode ser útil para você que está me assistindo neste momento. Muito bem. Prezado Avenor, eu li o seu pedido, eu resolvi, então, responder através de um vídeo, porque essa sua pergunta pode ser também a dúvida de muitos outros internautas, muitos outros irmãos e irmãs que estão procurando uma forma de começar a pregar e não sabem como fazer, assim como você se manifesta. Muito bem. Antes de responder para você, eu quero dizer por que eu posso responder para você. Primeiro, porque eu também, há muitos anos atrás, eu passei também por essa dúvida. Quando eu cheguei até a igreja evangélica, quando eu conhecia Jesus como meu Salvador, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos no Evangelho, eu também queria muito pregar. Mas, na realidade, eu não sabia como pregar. Eu tinha vontade, eu tinha o desejo, via o meu pastor pregar, via outras pessoas pregarem, e até pensava que era muito simples, né? Como também muita gente acha que pregar basta pegar a Bíblia e simplesmente abrir e começar a falar, né? Bom, é uma forma, mas não é tudo. Não é tudo, né? Eu posso pegar a Bíblia e simplesmente falar coisas que não tem nada a ver com o texto, não tem nada a ver com o contexto, né? Então, eu louvo a Deus até pela pergunta do Avenor, porque eu sinto que ele tem vontade de pregar corretamente a palavra de Deus, né? Porque, na realidade, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos apenas retransmitindo a verdade que Deus já deixou impressa para nós. Então, nós não podemos mudar muita coisa. E o que eu quero, então, neste momento, é dizer que Agenor não precisa ficar preocupado, porque pregar a palavra de Deus é um dever realmente de todos nós. Se você tem essa ansiedade, tem esse desejo, é porque o Espírito Santo quer te usar e você vai ser usado. Assim como outros que estão também me ouvindo e me assistindo neste momento. Bom, como eu faço para pregar a palavra de Deus? Primeira coisa, eu acho que o primeiro ponto é realmente sentir esse incômodo, sentir esse desejo, sentir essa vontade. Eu acho que esse aí é um grande passo, né? Já é algo importante a ser considerado. Uma vez que você tem esse desejo, tem essa vontade de pregar a palavra, é necessário também você distinguir,
você descobrir se você quer pregar, né, se você deseja pregar a palavra de uma forma evangelística para uma pessoa, se você quer pregar a palavra para poucas pessoas, ou se você tem o desejo de pregar a palavra no púlpito, você quer pregar para um grupo maior, você quer realmente ser um pregador da palavra de Deus. Você gostaria de ser um intérprete da palavra de Deus, você gostaria de ser um mensageiro de Deus, você gostaria de ser usado realmente para pregar a palavra de Deus, ler a palavra, entender a palavra, receber temas e pregar. Então, você precisa realmente distinguir, saber se você quer. Por que eu faço essa observação? Eu falo muito na igreja o seguinte: para evangelizar, para ser um evangelista, para evangelizar outras pessoas, o que você precisa simplesmente é crer no Senhor Jesus, ter certeza da sua salvação, ter certeza, né, que Jesus realmente morreu, ressuscitou para nos dar vida, perdoar os nossos pecados, e que eu quero, a partir disso, vivenciar todos os ensinamentos de Jesus Cristo. A partir daí, eu vou dizer sobre isso para outras pessoas, eu vou falar para as outras pessoas, eu vou falar para um vizinho, eu vou falar para uma pessoa que eu encontro na rua, eu vou falar para os meus familiares, né? Nessa nova fé, ou nessa fé que eu estou vivendo, o que essa fé está proporcionando para a minha vida de bacana, de bom, né? E eu vou falando, eu vou testemunhando, eu vou falando dessa fé, eu vou falando desse novo viver, dessa nova forma de viver que eu encontrei através de Jesus. Então, para ser sincero, né, você não precisa de muito conhecimento, né, da Bíblia, você não precisa de muitos aparatos para testemunhar de Jesus para outras pessoas, uma a uma. Até acredito que o seu testemunho de mudança de vida, o seu testemunho de vida, da maneira que você vive por Jesus, vai falar mais alto e você já estará pregando, né? Você vai estar pregando assim a palavra de Deus, você estará pregando a Jesus Cristo. Mas eu creio sinceramente que a sua pergunta, como a de muitos outros, é exatamente para pregar a palavra em púlpito para mais pessoas. Eu acredito que a sua pergunta seja exatamente para descobrir como elaborar um sermão e como pregar um sermão. Tá? Então, veja bem, para você pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa muito é de ler a palavra de Deus. Então você precisa, Avenor, você, querido internauta, você, irmão, irmã que está me ouvindo neste momento, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Intimidade com a palavra de Deus se adquire lendo a palavra de Deus todos os dias, sempre. Esse é o principal ingrediente do pregador. Não há como pregar a palavra se nós não a conhecermos. E para conhecermos a palavra, é necessário que a gente leia a palavra. Então, a primeira sugestão para você, Avenor, para você começar a pregar, é ler bastante a palavra. Comece lendo. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento, leia vários livros da Bíblia, né? Se
se interessa por um determinado livro, leia ele várias vezes, deixa a palavra entrar na sua mente e no seu coração. Tá? Então, esse é o ponto primordial aí para quem quer pregar a palavra de Deus. Ler muito a palavra de Deus. Ler muito. Ler, reler. Leia o mesmo texto várias vezes. Leia o mesmo livro da Bíblia várias vezes. Leia a Bíblia toda várias vezes, né? Você precisa de ler uma. Tem gente que nunca leu a Bíblia e prega a Bíblia. Está errado. Está errado. Como que você prega uma coisa que você nem conhece, né? Você às vezes vê um versículo e prega por causa de um versículo. Não é assim. Você precisa de ler a Bíblia toda. Você precisa de conhecer a palavra de Deus toda. Porque ela é completa. Viu, Benô? Então, ponto número 1. Ler a Bíblia. Se você quer realmente pregar a palavra, você precisa fazer, em primeiro lugar, é conhecer a palavra que você vai pregar. E a única forma de conhecer a palavra que você vai pregar é lendo a Bíblia. A segunda coisa que você precisa fazer para pregar a palavra de Deus é ter uma intimidade com Deus também em oração. Oração. Você precisa ter intimidade com Deus, né? buscando nele mais conhecimento, conversando com ele, falando das suas lutas, das suas dúvidas, das suas dificuldades, pedindo a ele que trate com você dessas dificuldades, tendo intimidade com ele, pedindo a ele para te mostrar sobre as pessoas, te mostrar as dificuldades, as necessidades das pessoas para as quais um dia você vai pregar, porque você vai pregar para pessoas que têm necessidades. E quem conhece essas necessidades dessas pessoas são Deus, o Espírito Santo. É Jesus que conhece as necessidades. Embora nós sabemos que uma das necessidades maiores dessas pessoas é serem perdoadas, né? Irem para um arrependimento, se arrependerem de seus pecados, né? Mas existem outras questões que o Senhor pode nos mostrar, e para isso é muito importante, então, irmos para a oração. Sem oração e sem leitura da palavra, ninguém consegue fazer essa obra que o Senhor tem chamado, né? Pode até dar palestra. Palestra, qualquer um pode dar. Palestra não depende de oração, palestra não depende de ler a palavra, palestra depende de você preparar alguns pontos e ir lá e falar. Mas nós estamos falando de pregar a palavra de Deus. Bom, uma vez que você tem consciência de que é isso, né, ler a palavra e orar, que são 2 pontos essenciais, você agora precisa de quê? Você precisa de um tema para pregar, você precisa de um assunto para pregar. E a Bíblia é repleta desses assuntos, né? De Gênesis a Apocalipse você tem assunto. Cada capítulo da Bíblia, ó, veja, muita gente tem dificuldade de encontrar um assunto para pregar, não é? O tempo todo eu vejo pregadores, o que eu prego? Qual o assunto que eu vou pregar? Veja só, se você achar um assunto em cada livro da Bíblia, você já teria 66 assuntos para pregar. Você já teria 66 temas para pregar. Se você pegasse um tema, se você pregar um assunto de cada livro, se nós temos 66 livros, nós teríamos 66 temas a serem pregados. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Isaías, que só o livro de Isaías tem 66 capítulos, então nós teríamos dentro do livro de Isaías, se você pregar um tema, tirar de cada capítulo um tema, você teria 66 temas.
Então, se você tem 66 temas em 66 livros e tem só no livro de Isaías mais 66 temas em cada capítulo, só no livro, né, no 66 você teria mais 66 temas, só aí nós teríamos 120 temas. E assim você vai somando em cada livro, cada capítulo, nós teríamos então aí um absurdo de assuntos a serem pregados. Tá? Então, o tema é o que não falta na Bíblia. Tá? Agora, a escolha do tema, ele pode se dar de duas maneiras. Né? Ou o tema te encontra, ou você encontra o tema. Quando o tema te encontra, é quando você recebe um tema, às vezes por inspiração, ou você tem um desejo de pregar sobre um determinado tema, você está lendo um livro e de repente você sente que aquele assunto que você está abordando é um assunto interessante, você gostaria de levar isso para o púlpito, de pregar. Então o tema veio, né? O tema veio ao seu encontro, ou você está lendo a Bíblia também e de repente um tema pula, né? A gente costuma dizer assim, um tema pula em cima de você e você então deseja pregar aquele tema, né? Quando eu digo de tema, eu estou falando, por exemplo, perdão é um tema, casamento é um tema, família é um tema, amor é um tema, arrependimento é um tema, e por aí vai. Só que eu estou falando aqui de um tema de uma forma generalizada. E você precisa também, dentro desse tema, ser mais específico de acordo com a necessidade. Né? Por exemplo, dentro do tema perdão, você pode trabalhar quais os passos para se perdoar. Como perdoar uma pessoa e nunca mais se lembrar do agravo, por exemplo. Né? Então, você vai tendo aí, você vai formando um tema. Né? O casamento, por exemplo, né? Por exemplo, sobre o casamento, como viver bem, como viver bem no casamento. O que leva um casamento ao fracasso. Então, você vê que eu dei um tema geral e logo em seguida eu estou trabalhando agora com um tema, com um assunto mais direto, vai focar uma determinada necessidade do ouvinte. Né? Por exemplo, se eu prego o que leva um casamento ao fracasso, eu estou me direcionando mais a pessoas que estão vivendo crises no casamento. Né? Se eu prego, por exemplo, como levar um casamento ao êxito, eu posso estar pregando, focando em pessoas que desejam, né, melhorar o seu relacionamento, ou pessoas que vão se casar, enfim, a gente vai segmentando. Então, uma das formas é o tema te encontra, a outra é você encontrar o tema. Encontrar o tema significa que você pode ocasionalmente receber um convite para pregar, o pastor te dá um tema, te dá uma passagem da Bíblia para pregar, você está lendo, né, você quer pregar e você começa a ler, e à medida que você vai lendo, então você descobre o tema a ser pregado. Né? Você descobre um tema ali dentro. Você está lendo, por exemplo, o livro de Filemon. Você começa a ler o livro de Filemon, até então você não sabe qual é o tema. E à medida que você vai lendo, você descobre qual é o tema daquele livro, qual é o tema daquela passagem. Né? Então você encontra o tema você encontra o tema na passagem que você está lendo. Você descobre esse tema. Você descobre esse tema e prega em cima desse tema, desse assunto. Bom, uma vez que você tem esse tema, você já sabe sobre o que você vai pregar, então agora é hora de você estudar esse tema, estudar essa escritura,
é hora de você elaborar um pequeno esboço, escrever aquilo que você vai pregar em primeira mão. E aí existe alguns passos que você pode realizar para pregar, né? Dentre eles eu posso citar, por exemplo, procurar, né, procurar uma ilustração, né, uma história que combine com esse tema, né, para você apresentar. Você vai preparar uma boa introdução para esse tema. Você precisa saber como começar essa pregação. Então, como começa a pregação? Como que eu vou falar de perdão? Como que eu começo a falar de perdão? Você vai anotando, né? Você anota o que você quer falar de perdão e como você vai começar a falar sobre perdão. Depois você vai desenvolvendo. Se você, por exemplo, disse que o seu tema é quais os passos, né, para dar o perdão, quais os passos para perdoar, então você vai enumerar, né, os passos, vamos supor, 3 passos para perdão verdadeiro. Então você vai colocar o seu primeiro passo para o perdão verdadeiro depois, segundo passo para o perdão verdadeiro terceiro passo para o perdão verdadeiro quer dizer, você tem aí o conteúdo do seu sermão, você tem a parte do desenvolvimento do seu sermão. E depois você vai então concluir esse sermão. Então, concluir. Para concluir, você precisa agora conduzir, né, os seus ouvintes a uma ação, a tomar uma atitude, né? Então, você pode agora elaborar uma forma de concluir. Você pode dizer, olha, agora que você já conhece os 3 passos para o perdão verdadeiro, eu quero convidar vocês a, a seguir esses passos, né? Quem gostaria nessa noite, você que está, ou nessa manhã, ou nesse dia, você que está precisando de perdoar, né? Eu quero que você já dê até um passo nessa direção, né? Assumindo a vontade de colocar esses 3 passos em prática. Então, você conclui a sua mensagem. Então, você precisa elaborar. Depois que você tem o tema, você precisa simplesmente trabalhar um começo, meio e fim da sua mensagem. É o que nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Pronto. Você já tem aí o seu sermão. Agora, o que você precisa fazer é agradecer a Deus, né? Orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tema, por esse assunto que você vai pregar, né? Você já está com tudo isso escrito, você precisa agora fazer um treinamento, você precisa internalizar isso, você precisa deixar que essa ideia, esse tema, isso que você escreveu, fique muito forte, cada vez mais forte no seu coração, né? Isso você vai fazendo e imaginando as pessoas para quem você vai falar. Você imagina já diante lá dessas pessoas, no púlpito. Você, então, agora já está em condições de subir ao altar para pregar, né? Sempre com temor de Deus, sempre com temor de Deus. Você pode levar uma cola, né? um esboço, coloque as principais ideias, coloque ali os 3 passos que você quer, né? Crie algumas frases de impacto, ache algumas histórias que se enquadram, né? Quando você está falando de perdão, por exemplo, descubra, de repente, você tem uma boa história sobre perdão, você precisou de perdoar alguém que te feriu, que te magoou, você precisou, né, de dar esses 3 passos que você está contando, você precisou de dar esses 3 passos. Conte isso enquanto desenvolve o seu sermão. Isso se chama ilustrar o sermão, né? Então, você fazendo isso, você tendo esse esboço, você tendo esse sermão já todo elaborado antes de ir para o altar,
você vai se sentir muito mais seguro. E o Agenor, tanto a Avenor, tanto você quanto outros que estão iniciando na arte de pregar. Ok? Para não ficar muito longo essa videoaula, nós já estamos aí aproximando de 25 minutos de vídeo, né? Eu vou terminar por aqui, mas dizendo para você, ainda nesse final de vídeo, dizendo para você que está me assistindo, me ouvindo, você, Avenor, principalmente, que perguntou como eu faço para pregar, né? Além dessas dicas que eu dou aqui, que eu estou deixando aqui, eu quero convidar você a fazer um dos meus cursos sobre como preparar sermão. No momento, eu tenho três cursos da área de sermão. O primeiro deles é Como Preparar Sermão, que é um curso online que eu ministro. Então, nele, nós temos um curso amplo, em videoaulas também, tem material impresso, você tem condição de tirar todas as suas dúvidas, porque lá eu falo o que é a pregação, eu falo sobre os passo a passo de como preparar a mensagem, os tipos de sermão, eu falo quais são os tipos de sermão, sermão textual, expositivo, temático, como preparar cada um deles, qual que é o mais fácil de pregar, qual que é o mais fácil de fazer, qual que é mais usado pelos pregadores. Então, tudo assim, passo a passo, você aprende a preparar um sermão do começo ao fim, você aprende como colocar as ilustrações. Este curso de sermão online é um curso bem completo, muito completo, né? E o valor dele, em face do grande material e da forma que ele foi criado, ele é muito barato. Então, eu acho que nem é um custo, é um investimento que você vai fazer caso você deseje melhorar e aprender realmente como pregar, né, como grandes pregadores, tá? O segundo curso que eu tenho e eu recomendo, claro, né, para vocês que estão iniciando, é também um curso, esse é mais rápido, é um curso que eu denominei de 7 passos da pregação. 7 passos da pregação são 7 videoaulas, onde eu mostro 7 passos, né, desde a oração até o momento em que você vai para o púlpito pregar. São 7 passos, né? Esse já é um curso de valor mais acessível, bem mais acessível do que o outro, porque o outro é completo, né? Esse também já te dá uma boa noção, você já consegue elaborar um sermão só de assistir esses 7 passos, né? Nós vamos dando aí muitas dicas nele, né? E esse segundo aí que eu estou apresentando, ele tem inclusive um valor bem simbólico mesmo, preço, nem é preço, não poderia dizer que estou cobrando por ele, né? É só para ajudar na manutenção aí dos nossos sites, nos ajudar a manter esse trabalho pela internet. E o terceiro curso, que eu também recomendo para você, Avenor, e para outros que estão aí iniciando na arte de pregar, o outro curso que eu sugiro é Como Falar ao Público Evangélico. Ele não ensina a pregar. O Como Falar ao Público Evangélico, ele não ensina a pregar, mas ele ensina como falar, como você age diante do público, pessoas que têm medo de falar ao público, pessoas que têm receio de falar ao público, né? Então, ele dá algumas dicas de como quebrar o nervosismo, de como você interagir com a sua assembleia, como usar corretamente o microfone, né? Alguns erros que alguns pregadores cometem quando estão pregando. Então, tudo isso é ensinado nesse curso Como Falar ao Público Evangélico. Esse curso Como Falar ao Público Evangélico, por enquanto, ele está no formato de Word e no formato de PowerPoint. Eu estou trabalhando
e em breve nós vamos lançar o Como Falar ao Público Evangélico 2.0, ou seja, nós vamos transformar esse material em videoaulas para ficar mais fácil o aprendizado. Fica muito mais fácil a gente aprender, né, quando nós estamos vendo e ouvindo, né? Isso já é comprovado cientificamente. Então, eu vou transformar esse Como Falar ao Público Evangélico em videoaulas. Isso eu pretendo ainda, né, no decorrer desse ano de 2015, completar este trabalho. Tá? Então, fica aqui essas minhas 3 sugestões para você, Avenor, e para outros que se interessarem em adquirir. Vou deixar o link dos 3 cursos na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo. Vou deixar o link também aqui no blog, né, para quem desejar, tá? E o meu muito obrigado a você, Avenor, meu muito obrigado a vocês que me assistiram até agora, que ouviram, né, essa explicação que eu estou dando, da resposta que eu estou passando para o Avenor, de eu quero pregar, né, quero pregar como eu faço. Esse foi o jeito que ele deixou escrito. Quero pregar como eu faço, né? Então, esse foi algumas dicas simples. Não dá aqui para dar uma aula completa de como preparar o sermão, mas eu acredito mesmo que com essas dicas que eu passei aqui nessa vídeo, né, nesses 30 minutos, eu acredito que você é capaz já de começar a trabalhar sermão e pregar um sermão, viu, Avenor? E olha, então lembrando aqui, né, o objetivo desse vídeo foi te responder, e a minha sugestão maior é então que você comece a ler a Bíblia, né? Comece a ler a Bíblia, comece a orar, pedindo a Deus para te mostrar as necessidades das pessoas para quem você vai pregar. E aí eu tenho certeza absoluta que Deus vai te usar e vai te usar muito. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima vídeo aula.